Afinal de contas, o cristão deve ou não deve ir à academia? Fala, meu povo, aqui é a Fabiola e no vídeo de hoje eu quero conversar um pouquinho com você a respeito desse assunto que é um pouco polêmico. Muitos cristãos defendendo a ideia de que a academia é um lugar imundo, que uma pessoa que segue a Cristo não deveria frequentar esse tipo de ambiente, e tenho visto várias pessoas não cuidando da saúde física, não indo à academia justamente por acreditarem nessas ideias distorcidas do Evangelho, e dessa forma elas deixam de, inclusive, cuidar do templo do Espírito Santo, que é o próprio corpo. Então fica comigo até o finalzinho desse vídeo que eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Mas quando a gente vai pensar acerca desse assunto na Bíblia, não há um texto que fale especificamente sobre academia, até porque naquela época não existia-se academia. Mas quando nós pensamos na trajetória tanto de Jesus como dos seus discípulos, nós podemos perceber que eram pessoas completamente ativas, pessoas que caminhavam longas horas a pé, que é uma realidade que hoje nós não temos, até mesmo pela facilidade de locomoção. A maioria das pessoas tem carro, moto, bicicleta, andam de ônibus, enfim. Então não podemos desconsiderar que naquela época, além de serem pessoas ativas, tinham uma alimentação completamente diferente da nossa atualmente, que é uma geração de pessoas que comem muitos industrializados, produtos embutidos, enfim. Pensar em não fazer academia hoje é quase que a gente não pensar na própria saúde física. Mas trazendo aqui um texto da Bíblia que nos ajuda muito a pensar a respeito da atividade física, é uma passagem que foi escrita pelo apóstolo Paulo, que está lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 7 e 8. Se nós olharmos para a nova versão atualizada, diz da seguinte forma: o exercício físico tem algum valor, mas exercitar-se na devoção é muito melhor, porque mais proveito você terá para esta vida e para a vida futura. Se nós olharmos para as traduções mais antigas, vai dizer que o exercício físico tem pouco proveito. Se levarmos aí na balança tanto a versão atualizada quanto a versão mais antiga, dizem praticamente da mesma forma: pouco proveito ou algum valor existe na atividade física. Então aqui o apóstolo não está desconsiderando que existe sim valor no momento em que você faz uma atividade física. O problema não é no fato de você se exercitar, não é no fato de você ir à academia. O problema está no momento em que nós colocamos essa atividade física, nós colocamos essa academia acima das coisas do alto, acima das coisas de Deus. É aquele momento em que as pessoas olham para a atividade física, por exemplo, como um momento de ostentação, um lugar onde elas vão para poder mostrar o próprio corpo, desejar outras pessoas. A gente precisa estar antenado no momento em que está treinando as músicas que a gente ouve, porque tudo isso tem uma relação com a nossa vida de evolução espiritual. É sobre isso que o apóstolo está dizendo. Só que durante muito tempo as pessoas distorceram esse versículo, distorceram essa passagem, quando principalmente a versão ainda não era atualizada, que dizia-se da seguinte forma: o exercício físico pouco proveito tem. As pessoas, não conseguindo ter uma visão ampliada do assunto, pegam o termo pouco proveito como se não tivesse proveito nenhum. E não é isso que a palavra está dizendo. Se é pouco proveito ou se tem algum valor, ali há uma afirmação de que sim, é importante, é necessário. E, inclusive, se nós pensarmos na oração de muitas pessoas, até mesmo na velhice. Já pararam para pensar o que a maioria dos idosos hoje colocam nas suas orações? Pedidos relacionados à própria saúde. E muitas vezes levando a falta de saúde para um âmbito espiritual, quando na verdade muitas pessoas estão adoecidas, não só na velhice, mas também na juventude, porque estão colhendo
aquilo que elas plantaram ao longo de uma vida de sedentarismo, de uma vida que não houve cuidado não só com atividade física, mas também com alimentação. Muitas coisas poderiam ser poupadas a partir do momento em que nós mudássemos o nosso estilo de vida, mudássemos a nossa alimentação, e hoje pessoas que estão colocando a culpa em demônios, em espíritos, de uma falta de disciplina com a sua própria rotina. Pessoas que dormem muito mal, pessoas que se alimentam muito mal, ficam desanimadas, com falta de concentração, falta de energia para desenvolver as tarefas do dia a dia e atribuem tudo isso a demônios, dizendo que estão passando por lutas espirituais, quando isso nada tem a ver com uma vida espiritual. Quando a gente vai olhar para o estilo de vida daquela pessoa, ela está totalmente sedentária, ela não cuida da própria saúde e depois quer espiritualizar aquilo que ela está vivenciando. Então eu quero deixar aqui hoje esta reflexão para você. A palavra não diz que não há valor na atividade física, pelo contrário, tanto na versão atualizada quanto na versão antiga, disse que há um pouco proveito, ou seja, tem sim proveito em você exercitar o seu corpo. O que nós não podemos fazer é com que isso se torne o nosso foco, o nosso objetivo final, porque o nosso olhar de cristão sempre deve estar para as coisas de Deus. E se você se determinou a treinar, a ir para a academia, independentemente de ser na academia ou qualquer outro ambiente que você frequente, você precisa estar em vigilância em relação aos seus comportamentos. Que comportamentos seriam esses? A roupa que você vai vestir, isso sim é uma preocupação de um cristão, porque o verdadeiro cristão, ele jamais leva outras pessoas a pecarem. Então, se eu estou com uma roupa muito indecente, muito vulgar, chamando muita atenção, sim, eu sou responsável pelo pecado do outro, que vai olhar para o meu corpo, me desejando, eu estou levando essa pessoa ao pecado. Se eu vou para aquele ambiente da academia, se eu estou ali reparando pessoas, falando de pessoas, então eu preciso vigiar nesse sentido também. As músicas que eu ouço enquanto eu treino, elas precisam também ser uma preocupação do cristão, porque tudo isso aí faz parte do nosso roteiro, da nossa questão de vigília mesmo, para o nosso momento de santidade. Mas se você estiver observando todos esses comportamentos, estiver na obediência do Senhor, não há o menor problema em você treinar, até porque a palavra fala que devemos deixar o templo do Espírito Santo preservado. E como é que a gente preserva esse templo do Espírito Santo? Não é somente com oração, a gente também precisa fazer a nossa parte, que é de quê? Correr atrás de hábitos de vidas mais saudáveis, comer corretamente, porque dessa forma o Senhor também olha para os nossos esforços e assim a recompensa aqui na terra é garantida, mas também a recompensa para a vida eterna. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários a sua opinião acerca desse assunto, que eu quero saber o que você pensa sobre o tema. Até o próximo vídeo, pessoal. Um abraço!